Olá, desperta! Seja muito bem-vinda nessa Live Express de hoje. Por que sua prosperidade não sustenta? Esse é o tema dessa live de hoje. Eu te convido a você compartilhar esse conteúdo com várias pessoas para o seu processo de percepção, de autopercepção. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria, e te convido a você vir comigo nessa live de hoje, tá? Para que você possa compreender esse assunto e por que que ele tem pegado muita gente. Existem vários motivos que interferem na prosperidade ou na falta da prosperidade. Uma delas é uma memória ancestral transgeracional que existe no nosso país, chamado registro de escassez. Vamos começar a entender sobre isso. O que é o registro de escassez? O registro de escassez ele é uma memória que ele traz uma informação que, quando vibra no nível máximo, ela acaba trazendo uma sensação de falta. É como se eu precisasse guardar as coisas, como se eu precisasse acumular essas coisas, porque na minha mente eu acredito que aquilo vai faltar. Eu acredito que aquilo eu vou ficar em falta com aquilo. E aí o registro de escassez ele vai trazendo uma tendência ao acúmulo, uma tendência a um padrão de acumulação. Isso é muito comum dentro do nosso campo morfogenético brasileiro ancestral, infelizmente. Em períodos de guerra, períodos na história, na linha do tempo, de repente até agora isso pode estar acontecendo com você, por conta das guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, isso pode estar ativando essas memórias no seu DNA a nível inconsciente. E isso, quando abre, pode abrir na sua ancestralidade e isso pode acabar trazendo uma crença, principalmente no medo. O medo de faltar. Está fazendo sentido isso para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você ou se você conhece alguém que esteja fazendo sentido para você. E se você não me conhece, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. O meu objetivo é te ajudar a você reprogramar esses padrões nocivos, disfuncionais na sua vida. Ok? Então já me segue e já compartilha aqui essa live para várias pessoas. Outra coisa que pode estar acontecendo são desequilíbrios no chakra básico. E isso pode estar minando com o seu campo de prosperidade. Então vamos entender isso muito bem, tá? O chakra básico, ele é o chakra raiz, da cor da minha blusa, ó, certo? Por isso que eu escolhi usar essa cor hoje. Cor do chakra raiz. A cor da sustentação material, que é a energia básica. Essa energia básica ela é muito importante. Mas é importante você entender que ela solta, ela não tem uma função muito direcionada, ela precisa de um direcionamento. Energia é energia. Energia, você direciona e canaliza ela para onde você quiser. Certo? Você que decide, a energia é sua. Agora, se você não tiver um entendimento, essa energia ela pode acabar sendo drenada, ela pode acabar sendo direcionada para processos que eu tenho visto em algumas pessoas que acreditam numa crença do dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Você já ouviu falar alguma vez dessa frase? Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar. Vou dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E aí a pessoa ela entra numa crença de que tudo precisa ser pela caridade. E nem tudo é pela caridade, porque a gente ainda está num plano material, a gente ainda está num plano físico, que a gente tem despesas, que a gente tem gastos e que a gente precisa ter uma energia de troca. E quando a pessoa ela faz tudo para servir, tudo para ajudar o outro e não traz uma energia de troca, sabe o que abre no campo dela? Abre um conteúdo chamado servilismo e submissão. E esse conteúdo de servilismo e submissão vai trazendo uma programação. Em vez de existir um equilíbrio, ocorre um desequilíbrio na relação dar e receber. Ou porque eu não estou me permitindo receber, ou porque eu estou me doando demais, muito mais do que eu deveria me doar. E aí eu acabo entrando no desequilíbrio da relação, a minha relação interna de dar e receber. Tá dando para entender isso aí? Isso pode ser ligado a recursos, isso pode ser ligado a tempo de dedicação, isso pode estar ligado a valores monetários.
todas as relações interpessoais, elas podem ter um equilíbrio. Inclusive, elas devem ter equilíbrio. Eu sempre digo nas minhas lives e também nos meus atendimentos que todas as relações, elas são trocas energéticas. Não trocas por interesses, mas trocas energéticas. Quando eu faço amor com a minha companheira, a gente troca a nossa energia e os nossos sentimentos. Quando eu faço uma transação comercial no supermercado, eu troco energia monetária pelos produtos. Então, existe uma troca ali. Quando eu atendo um cliente, eu faço uma troca do meu tempo pelo meu conhecimento e experiência de 18 anos para ajudar aquela pessoa com aquele problema que ela tem, seja um problema monetário, ou de saúde, ou afetivo. Ou seja, existe uma troca, uma energia de troca. E no nosso plano material, o dinheiro ele veio como uma energia de troca material para trazer sustentação no chakra básico. Existem outros planetas mais evoluídos que essa necessidade de troca material já não existe mais, já não existe mais a necessidade do dinheiro. Por quê? Porque toda aquela população ela já trouxe um nível de sustentação, de evolução, onde a energia monetária, a energia do dinheiro já não é mais necessária. Toda aquela população já entendeu e evoluiu de que todos devem colaborar de alguma maneira para o bem coletivo e com isso já não tem mais a necessidade. Em estudos que foram canalizados, os venusianos, eles falam bem sobre isso, certo? Os venusianos orbitam dentro de uma quinta dimensão de consciência ou acima, e são consciências que já estão muito evoluídas. Lá eles têm naves disponíveis em várias estações, e se você quiser viajar pelo planeta, pelo universo, você pode viajar, você é livre, você fica à vontade. E quando você quiser voltar, você também fica à vontade para voltar. Então, eles deixam você à vontade para isso. Dentro da estrutura canalizada dos venusianos, foi falado que lá cada um deve colaborar com a sua dedicação de 4 horas por dia, que isso é o suficiente para que todo o planeta tenha e viva em prosperidade. Então, tem pessoas que colaboram com 8, tem pessoas que colaboram com 6, tem pessoas que colaboram com 4. Já pensou você morar e viver a sua rotina e você, em vez de você trabalhar 8 horas do seu dia, você trabalhasse apenas 4 horas, fazendo o que você faz, fazendo aquilo que você gosta, não por necessidade, não por obrigação, mas por propósito. Já pensou como seria incrível isso? Pois é. Em Vênus, os venusianos vivem dessa maneira. Então, que a gente possa aprender com eles para que a gente possa vivenciar uma vida de propósito. E se você tem uma vida que você deseja trazer propósito e existência para ela, eu estou aqui para poder te ajudar a você sustentar a sua prosperidade de uma maneira conectada ao seu propósito. E para isso eu te convido a você entrar no meu grupo de avisos, Daniel Hamilton, e lá eu tenho compartilhado perguntas poderosas de reflexão para o seu propósito e também ferramentas poderosas para a sua meditação, para que você possa praticar meditação diariamente durante 5 a 10 minutos e você destravar a sua vida pessoal, profissional e espiritual. E se você quiser, você ir além em outras relações, em relações mais saudáveis. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido. E se você ainda não me segue, eu te convido a você me seguir para que você possa receber mais conteúdos como esse nas postagens, nos meus vídeos e nos meus reels, tá? É importante que você se permita ser uma pessoa ensinável. E o meu objetivo é te ajudar a você trilhar um despertar consciencial através do conhecimento e através do autoconhecimento que nos liberta do nosso ego. O nosso ego, ele é um dos maiores vilões do nosso processo, assim como também o quadro obsessor. Então, quando você começa a entender que o ego, o nosso ego, ele pode trazer um lado sombra e a gente pode alimentar ele mais do que o nosso lado luz, a gente começa a ficar consciente para esse ego, pois ele pode nos tirar do nosso foco de vida, de evolução. E, infelizmente, muitos médiuns incríveis, médiuns com mediunidades muito incríveis, acabaram se desvirtuando do seu propósito e da sua essência, exatamente por conta desse ego.
porque o ego dominou essa pessoa e fez com que ela não olhasse para dentro das necessidades reais, da essência dela e do propósito dela. Ok? Então, o meu objetivo é te ajudar, você que é médium, você mulher empreendedora, a você se transformar cada vez mais. E é importante você entender o seguinte, que as 8 bilhões de pessoas do planeta são médiuns. Isso não é especificidade de A, B ou C. Como trazer propósito para a minha vida? Boa pergunta, Márcia. É importante que você foque primeiro em um pilar da sua vida, ou pessoal ou profissional, tá? Eu recomendo você começar primeiro pelo pilar pessoal. E dentro desse pilar pessoal, existe perguntas norteadoras de propósito, que eu coloco lá no meu grupo de avisos, Daniel Hamilton. E aí eu sugiro que você possa acompanhar essas perguntas. Já tenho compartilhado várias lá. E se você ainda não estiver, basta você escrever aqui embaixo a palavra grupo, tá? Tudo em caixa alta. E o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você e vai te enviar, depois aqui dessa live, o link, tá certo? E aí, as perguntas norteadoras, elas são mais importantes do que as respostas. Faz sentido sim, mas precisa de mais conhecimento. Então, esse conhecimento você vai ter lá no grupo de avisos, que lá você vai conseguir ter as perguntas de reflexão poderosas e ferramentas práticas para que você possa entrar em meditação. Todos nós somos médios. Só que existem mediunidades que são mais ostensivas, outras que são de incorporação, outras que são de visualização, outras que são de audição, outras que são de sensibilidade. A minha, por exemplo, é de sensibilidade. Eu sinto no raio de 3 metros alguma coisa que esteja acontecendo. Então, eu busco dar voz e sentir esse processo, para que isso faça bem para mim e para os meus eleitos, certo? Quando eu faço isso, isso me faz muito bem mesmo. Então, eu consigo interpretar e identificar questões que alguém está sentindo e que, porventura, não está manifestando ou falando ou verbalizando. E isso ajuda essa pessoa a trazer uma tomada de consciência de processos que, de repente, nem sequer ela sabia que estava acontecendo e que nem sequer ela mesma sabia que ela estava se auto-sabotando. Quando a pessoa está se auto-sabotando, ela está sendo influenciada pelo próprio ego dela. E, gente, o ego é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Eu estou falando de evolução. Eu estou falando de propósito de vida. Você já pensou você comprometer a sua evolução dos próximos 20, 30, 40 anos de vida por conta de uma má decisão? Por conta de uma influência do seu lado sombra? Entende? Eu acredito que as coincidências, Márcia, elas são por frequência. Quando eu estou na busca de uma evolução, tudo, o universo ele começa a responder. E de repente eu posso estar sendo um canal que o universo pode estar trazendo para te trazer as respostas que você está buscando, certo? Mas o mais importante são as perguntas. As perguntas são mais importantes do que as respostas. E quando eu faço boas perguntas bem formuladas, aí vem as respostas da maneira adequada para a minha necessidade. Ok? Se fez sentido isso para você, eu te convido a você já me seguir, se você ainda não me segue, e você mapear esse entendimento através do grupo de avisos com exercícios práticos de meditação e também de propósito. Então, entendendo sobre essa questão da energia básica, do fluxo financeiro, quando você começa a dizer não ao servir em excesso, quando você começa a dizer não nesse processo do dar e receber, e você começa a estar em equilíbrio na sua relação dar e receber, você começa a quebrar um sabotador que de repente pode estar te atrapalhando. Outra coisa que também é fundamental é você fazer decretos de libertação de registros e memórias. O que é isso? Muitas vezes nós temos uma influência de contratos de vidas passadas. Esses contratos, eles regem a nossa programação inconsciente. E às vezes esses contratos, ali tem voto de pobreza, voto de que eu não posso trazer abundância para a minha vida. Isso às vezes veio da nossa ancestralidade, porque quantos e quantos ancestrais eu posso ter tido que não foram sacerdotes, padres, fizeram convênios com ordens iniciáticas, religiosas, ou de repente eu mesmo.
pode ter uma infinidade. E essas informações, elas estão gravadas no meu DNA, na minha memória celular, de vidas passadas e da ancestralidade. E aí essa informação, ela precisa ser limpa, desprogramada. Lá no meu grupo de avisos, eu também compartilho de tempos em tempos esse decreto. Quando for na quarta-feira que vem, eu vou compartilhar um decreto poderoso de quebra de padrões religiosos, que envolve submissão, servilismo, votos de pobreza, votos de castidade, padrão de abandono, rejeição. Eu vou compartilhar isso lá no grupo de avisos. E quem já está lá deve estar vendo e percebendo que eu tenho compartilhado muitos conteúdos exclusivos. E você pode ajudar no seu processo de desprogramação dessas memórias, certo? Esse conteúdo religioso, ele gera um conflito entre a sua programação de abundância, que todos nós temos, porque todos nós somos filhos de um Criador maior, que ele é abundante por natureza. Esse mesmo Criador, ele criou nós, eu, você, ele criou as hortaliças, ele criou as laranjeiras, ele criou os limoeiros, ele criou tudo. E uma planta, ela não fala assim, eu estou produzindo muitos frutos, eu vou entrar em crise existencial porque eu estou produzindo muitos frutos. Não, você não vai ver e nem vai sentir uma planta entrar nessa crise existencial. Por quê? Porque ela é abundante. A programação dela de DNA e RNA é de abundância, porque isso está no campo mórfico dela. Essa programação, ela veio, nós, seres humanos, por conta da manipulação do ego, que muitas vezes foi replicada e replicada por várias gerações, às vezes por 500 anos, dos nossos ancestrais ou de nós mesmos. Então, quando a gente começa a fazer esses decretos de limpeza desses padrões de escassez, a gente começa a limpar essa programação inconsciente que estava acontecendo. Então, uma planta, um animal, um pássaro, um pé de laranjeira, ele não vai entrar em crise de ansiedade porque ele tem poucos reservas. Não. Ele entende que eu vou viver com o que eu tenho e que eu vou produzir e vou abundar. É isso. Entende? Ele vive no presente. A planta vive no presente, o animal vive no presente. Eu nunca vi um cachorro ter ansiedade. Você já viu um cachorro ter ansiedade? Você já viu um gato ficar suando frio pelas patas? Eu não conheço. Mas nós, seres humanos, a gente tem isso. Por quê? Porque existe uma programação de medo que está no campo inconsciente. Existe uma programação de medo de faltar. Isso está na programação. E isso acaba trazendo a escassez. Então, quando a gente começa a reprogramar nossa mente, a gente começa a gerar um cenário de mudança. E se esse conteúdo fez sentido para você e você deseja trazer uma mudança real na sua vida, eu estou aqui para poder te ajudar. E eu tenho agendado sessões terapêuticas com uma conversa terapêutica, onde o primeiro momento é a medição de radiestesia, onde a gente faz a medição completa. São mais de 30 indicadores energéticos através da radiestesia. E o que é a radiestesia? É uma técnica que a gente utiliza um pêndulo, como esse daqui, onde você traz uma leitura energética, gráficos como esse daqui, onde você traz a leitura. Aqui um dos gráficos, a gente utiliza eles para fazer medições. A gente faz medidas, joga na vertical o pêndulo e se conecta ao campo mórfico da pessoa. E aí a gente joga e aí naturalmente o pêndulo ele vai direcionando para uma dos cenários. Isso é a radiestesia. E isso é o que eu começo fazendo as leituras através da permissão e do campo da pessoa, com a permissão dela e trabalhando essa tomada e cirurgia de consciência. É isso que eu faço já há 18 anos e ajudo pessoas, ensino pessoas leigas, de repente, como você, que não sabe de nada sobre isso, a você aprender e utilizar isso para a sua vida. E você que é mulher empreendedora, ao você aprender sobre isso, você pode desenvolver ferramentas poderosíssimas para o seu negócio próprio, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. E você atender o seu filho, o seu esposo, o seu sócio, a você mesmo, você trabalhar campos de proteção. Lá no grupo de avisos, no formulário que eu trago de
de desejos, eu, eu tenho visto que uma das maiores necessidades das pessoas é trabalhar o campo de proteção. E segundo, a prosperidade. E terceiro, a saúde. Então você pode trabalhar todos esses pontos através de gráficos radiônicos que vão fazer essa emanação de abundância, de proteção, de diversas ordens e diversas questões. Tudo isso você pode direcionar a partir de um desejo, a partir de um propósito sério. Dúvidas, perguntas? Estou aqui para isso. Já vou finalizar a live em alguns minutos. E se você deseja fazer a diferença na sua vida, olá, Wanda, tudo bom? Para iluminar e guiar os necessitados. É, exatamente. Desse jeito. E se você tem uma dúvida, gratidão, Márcia. Que bom ser um canal. Eu sinto isso. Meu coronário começa a dilatar, meu coronário começa a fazer assim, ó, ele começa a dilatar e eu sinto que está passando fluxo de energia e informação. E para a gente poder finalizar esse processo, eu vou abrir aqui nessa Live Express uma sessão terapêutica. Se você tiver um desejo, você pode escrever aqui embaixo e solicitar aqui no videozinho mais, tá? Basta que você faça esse processo aqui, mais. E aqui, ao você colocar nesse videozinho mais, você está autorizando a você, o seu uso de imagem ser direcionado e você me confirmar, Daniel, eu quero entrar aqui na live. Como é que funciona esse processo? Durante 5 minutos, 7 minutos, eu vou estar atendendo uma pessoa. Eu vou pegar o seu nome completo, sua data de nascimento. Você vai me autorizar para que eu possa deixar no feed depois da nossa conversa, para que isso possa ajudar outras pessoas. E com isso, o meu objetivo é te ajudar a trazer uma tomada de consciência com algumas medições energéticas, 2, 3 medições energéticas, e a gente conseguir trilhar um cenário de caminho de consciência. Se você quiser, é claro, né? Ninguém é obrigado a nada. Ou você pode agendar uma sessão individualmente comigo. Mas aqui é o momento para você que, de repente, quer aproveitar essa oportunidade e que gostaria de poder participar. Para isso, o que é necessário? Você ter se comprometido de que nunca foi atendida por mim, em nenhum momento antes, e de que nunca participou de nenhuma live express comigo. Tá certo? É necessário essas duas condições previamente. Ok? Gostaria muito de aprender, principalmente para ajudar meu filho, que acho que não sou uma boa mãe, ajudar minha família. Pronto, Márcia. Esse já é um propósito. Você pode aprender a radiestesia e a apometria para ajudar a sua família. Já tem um propósito muito claro. Teve uma moça, hoje ela é terapeuta, mas na época ela não queria ser terapeuta. E essa moça, ela aprendeu a apometria somática, que é uma das metodologias que eu ensino. Ela aprendeu para atender o filho dela, que era autista nível 3. Quem tem algum filho, ou quem sabe o que é um autista nível 3, sabe o que eu estou falando. É um processo muito desafiante. O filho dava piti, fazia barraco, quebrava as coisas, entendeu? E aí o que acontece? A gente foi descobrindo, através do sintonia com os mentores espirituais, que o processo do autismo nada mais é do que uma hipersensibilidade de percepção ao campo. Então, normalmente, uma criança autista, ela tem uma grande sensibilidade mediúnica, esses canais aqui são super dilatados, e ela percebe isso com uma grande quantidade de fluxo de informação. E aí o marido dela é agente penitenciário, trabalha no presídio. Tem noção da densidade energética desse homem, trazendo os cobradores espirituais dos presos para dentro da casa? Pois é, essa criança puxava tudo isso para si, com uma esponja, e começava a se debater no chão e fazia destroço. Quando ela aprendeu a apometria somática, ela ficou aplicando no filho dela de 5 em 5 dias. E o resultado foi que depois de 2 semanas, essa criança ficou com um sono tranquilo, essa criança ficou leve, ela ficava puxando as energias dos cobradores, obsessores do marido ainda, mas ela conseguia fazer uma regulação energética espiritual. E o comportamento dessa criança melhorou muito, a relação na família melhorou muito, e esse propósito que ela tinha de atender o filho e de se aliviar foi resolvido. E aí, de tanto fazer isso, ela pensou, poxa, se eu faço isso com meu filho,
Quantas e quantas crianças, de repente, eu não posso atender com apometria? E quantas mães e esposos de mães eu não posso, de repente, atender com essa técnica? E hoje ela atende e faz trabalhos incríveis de prosperidade, voltados para a saúde e quebra de feitiços. Entende? Quebra de feitiços negativados. É uma pessoa incrível, incrível. Se tornou uma grande amiga minha. Então, é uma questão de decisão. E na época ela não queria ser terapeuta. Na época ela estava acima do peso. Na época que ela fez o primeiro curso, ela estava cheia de BO para resolver. Na época ela queria resolver os BOs dela, entendeu? E nisso ela emagreceu. Nisso ela se transformou. Nisso ela alcançou o propósito dela. Nisso ela conseguiu se transformar. Então, Márcia e outras pessoas, você pode também acessar esse cenário, certo? Ela pode acessar um processo de transformação, certo? E só depende de você. Isso fez muita diferença. E histórias como essa é o meu propósito. O meu propósito é te ajudar a você alcançar o seu propósito e missão de vida. E fazer com que você acesse a sua melhor versão a partir das primeiras 4 semanas e você consiga mudanças estruturais dentro dos próximos 90 dias. Meu nome é Maria Noelle Teodoro da Silva Maciel. 25 de julho. Eu posso esquecer ele? Eu não entendi. Noelle, não entendi a sua pergunta. Acho que aqui ficou limitado, né, o texto. Você pode dar continuidade em outro texto? Noelle, você quer entrar na live comigo? Confirma aqui. Gente, está muito parecido com o que eu estou passando. Pois é, Márcia. Nada é à toa, né? Nada é à toa. Tudo tem um motivo de ser. Então, se você tem um desejo de entrar na live comigo, Márcia, você quer entrar na live comigo? Brigitte, eu estou vendo que você tem um convite aqui. Cláudio Júnior, você quer entrar na live comigo? Comenta aqui. Eu preciso que você confirme em texto. Daniel, eu quero participar da live com você. Aí eu vou te adicionar mediante o seu convite, certo? Mas para isso, você precisa escrever aqui embaixo. Eu quero entrar na live com você e clicar aqui embaixo, como você já fez, o maisinho. Pronto. Então, eu vou te adicionar aqui, tá, Cláudio? Vamos lá. É só aceitar e entrar. Vou precisar do seu nome completo quando você entrar e trazer entendimento. Olá, Cláudio. Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Cláudio, não estou te ouvindo. Alô, Cláudio? Cláudio, está na escuta? Está me ouvindo? Oi, Cláudio. Cláudio. Saiu. Deve ter tido algum problema. Vamos para a próxima tentativa. Márcia, vamos aqui com você. Cláudio, não deu certo, infelizmente, mas depois a gente pode marcar uma conversa no particular, tá bom? Manda um oizinho para mim lá no particular e a gente pode marcar uma conversa terapêutica com você, tá bom? Aqui o importante é eu poder ser um canal para poder te ajudar. O que estiver dentro do meu alcance, eu vou recomendar ferramentas, meditações, decretos, práticas e outras coisas. Aí a gente precisa dar um próximo passo, que é um processo de medição radiestésica e apométrica. Tem alguns casos que o processo está tão desafiante, tem alguns casos que o processo está tão crítico, que a gente necessita já ir direto para a apometria, para poder limpar esse campo e fazer um ajuste desse cenário, tá? Amada, você precisa aceitar. Aqui está mostrando que você recusou. O que foi que aconteceu, Márcia?
Mesma coisa que aconteceu com o Cláudio, tá? A gente depois pode conversar no particular, caso você tenha receio de falar em público e aparecer aqui na live, a gente depois pode conversar e marcar um horário, tá bom? Eu só te adicionei porque você disse que queria entrar na live comigo. Preciso de ajuda. Eu perdi meu filho e não consigo esquecer. Meu nome é Maria Noelle Teodoro da Silva Paz. Meus pêsames, tá, Noelle? Eu entendo que você esteja passando por um luto, né? E isso é um processo bem desafiante. Depois a gente pode marcar uma conversa individual e poder te ajudar nesse processo de luto, para que a gente possa desenvolver estratégias energéticas e espirituais para que você possa ajudar o seu filho onde quer que ele esteja no plano espiritual. Dá para a gente poder fazer esse planejamento estratégico, tá bom? E aí, com algumas sessões terapêuticas, a gente consegue te ajudar a você fazer de uma maneira estruturada e você trabalhar as suas emoções e o seu luto, que é importante você olhar para isso, tá bom? Conversa comigo no privado, manda um oizinho para mim, lá no particular, a gente continua essa conversa. Eu vou ficando por aqui, desejo para você uma excelente tarde, que você possa ter um feriado amanhã incrível e que esse trabalho, que é o dia do trabalho amanhã, ele possa ser uma representação simbólica do dia de você trabalhar em prol da sua evolução, do dia de você trabalhar em prol do seu desenvolvimento pessoal. Não fica assistindo televisão e nem coisas que vão narcotizar a sua evolução. Foca na pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. Utilize esse dia de amanhã para você direcionar um mergulho dentro da sua existência, através de meditações, perguntas poderosas de reflexão e vários outros processos. Tá? Eu acabei de iniciar uma ferramenta nova, que é o Caminho Interior. Essa ferramenta, ela é um jogo, onde eu trabalho com esse jogo aqui, e a gente trabalha uma intenção definida antes. Isso eu tenho feito tanto com casais, quanto tenho feito individualmente. E esse jogo Caminho Interior, ele é incrível. Ele traz respostas incríveis e outras perguntas mais de reflexão para que a pessoa possa entrar num cenário de autoconhecimento. Então, se você tiver um desejo de mergulhar, você pode também participar dentro desse set terapêutico através do Caminho Interior, esse jogo fantástico, tá? Basta que você me sinalize isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Desejo que você fique na luz, na paz. Tenha uma excelente tarde e a gente vai se falando. Um abraço forte. Tchau, tchau.